Olá, seja muito bem-vindo ao programa devocional Mais Perto, programa devocional da Igreja Cristã Presbiteriana de Guimarães. Temos estudado os Salmos de Romagem e hoje veremos o Salmo 125. Estes salmos foram entregues para que o povo encontrasse ânimo e motivação para anualmente fazer a viagem que era exigida rumo a Jerusalém. Nós também temos a nossa jornada e caminhada da vida cristã e precisamos de ânimo, de disposição para avançar. E o Salmo 125 traz para nós verdades importantes que animam o nosso coração para seguirmos firmes com o nosso Deus. Leiamos então o texto que diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O certo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse texto fala a nós sobre firmeza, proteção e justiça. São verdades que estão aqui no texto e quando nós as entendemos, certamente somos fortalecidos na vida cristã. É curioso olhar para o texto e ver que o salmista se vale da condição geográfica em torno de Jerusalém para trazer lições importantes para nós. Essa geografia sendo citada aqui é muito importante e ao mesmo tempo ilustra muito bem porque o salmista está falando daquilo que estes peregrinos que iam para Jerusalém estão contemplando. Parte dessa caminhada para Jerusalém, ela era feita andando por esses montes, ou pelo menos tendo esses montes ali ao alcance dos olhos. De forma que falar, cantar estes salmos e ao mesmo tempo ter em torno desta canção este cenário faz com que o salmo seja muito precioso e muito facilmente compreendido por aqueles que estavam ali a caminhar rumo a Jerusalém. Primeiramente, então, esse texto nos fala sobre firmeza e diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, permanece ali firme para sempre. Essa é a realidade daqueles que entendem quem é o seu Deus, olham para aquilo que Deus fez, para aquilo que o Senhor é e representa para os seus, e então depositam a sua confiança, a sua esperança neste Senhor e neste Deus. Estes crentes, estes que assim têm fé, são como o Monte Sião. Quando nós pensamos na condição de um monte, ele está ali sempre firme, fixo, intransponível. É difícil você imaginar o monte se movimentando. Claro que isso não vai acontecer. O monte, ele é uma referência fixa que indica um local. Olha, você vai ali para aquela cidade que fica depois da serra tal, depois do monte tal, próximo à montanha tal, e isso mostra o quão firme é a condição dessa geografia, desse elemento geográfico, o monte, a montanha. O Monte Sião era um imponente monte ali que estava próximo a Jerusalém e era possível ser visto de Jerusalém. Fazer esta caminhada para Jerusalém era ter este monte em alcance dos olhos, em visão, e saber que esse monte ali estaria e permaneceria durante muito e muito tempo, fazia com que o povo entendesse, então, esta analogia que o salmista quer fazer. Ele está comparando, então, aqueles que têm fé no Senhor com a firmeza do monte. Podem passar anos e anos e anos e lá estará o monte firme, intacto, ninguém vai removê-lo do seu lugar. E assim deve ser aqueles que confiam no Senhor. Quem conhece o nosso Deus, quem conhece os seus feitos, quem acredita naquilo que o Senhor tem nos deixado de promessas e preceitos na sua palavra, são como este monte. Isso nos ensina muito sobre o quanto nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua Escritura, conhecer os seus preceitos, conhecer as suas promessas e mais do que ter o conhecimento de simplesmente ler, de viver tudo isso, para que então estejamos firmes e inabaláveis. À medida que eu leio a Escritura e vejo o cumprimento daquilo que a Escritura diz, trazendo à minha vida bem-estar, trazendo à minha vida essas experiências de
orar, pedir, ler e conhecer e viver tudo isso, cada vez mais eu vou sendo fortalecido no Senhor. A fé, ela vai vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vai vir nessa caminhada que eu tiver com o Senhor, que passa por esse momento de devocional, de leitura diária da Escritura, onde lendo os preceitos e conduzindo a minha vida por eles, eu vou vivendo e experimentando quão verdadeiro é o meu Deus. E não apenas, claro, o resultado de uma vida dentro dos preceitos de Deus, mas também o do conhecer o Senhor, aquilo que Ele fez pelo seu povo, a história da redenção sendo revelada na Escritura. Quando nós então nos apegamos a isto que nos foi revelado na Bíblia e a vida de intimidade e relacionamento com Deus através da oração, através do culto, através da comunhão com Deus e com os nossos irmãos, então cada vez mais somos fortalecidos, cada vez mais ganhamos robustez na nossa fé para avançar, para caminhar, para seguir. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Tiago que nós não podemos ser pessoas aí com ânimo dobre. Olha, estamos animados, estamos dispostos a ir, a avançar, a orar, a testemunhar, a pregar, a viver em santidade. Olha, estamos ali desanimados, mal querendo ir à igreja. Não pensemos que vamos alcançar do Senhor alguma coisa se tivermos esta disposição do coração. E talvez esta seja a sua situação. Ora, você está ali firme como um monte, que parece que ninguém vai te mover da direção certa, do rumo certo, de caminhar em direção ao nosso Deus. Ora, também parece que você está ali como uma pena solta no ar, sendo conduzida a qualquer momento por qualquer tipo de vento. Nós devemos ser como o Monte Sião, firmes, inabaláveis. E esta firmeza não vai vir do nosso caráter, da nossa condição moral, do nosso tempo de igreja. Isso vai vir da fé que o Senhor vai nos conceder. E esta fé vem por meio de um relacionamento com o nosso Deus. A expectativa de que virão os problemas, virão as lutas, virão as guerras, virão os ventos fortes, virão as tempestades, mas permaneceremos firmes, amando o Senhor nosso Deus, crendo no Senhor nosso Deus, como é o monte, ali firme, independente da circunstância. E isso por meio de um relacionamento com Ele. Mas para além de firmeza, o texto também vai nos falar sobre proteção. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O texto agora faz mais uma vez menção da condição geográfica ali cercando Jerusalém, mostrando que olhem esses montes que estão ao redor de Jerusalém, que garantem a Jerusalém proteção, que garante a Jerusalém refúgio, abrigo no momento em que está sendo atacado. Jerusalém tinha essa condição privilegiada de ter os montes em volta lhe garantindo proteção e segurança em meio aos ataques dos inimigos. Assim é o Senhor em redor do seu povo. Quando nós estamos apegados no nosso Deus, nós temos um Deus que é protetor, um Deus que vai nos acompanhar, estar conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. O texto não está falando que não virão ataques, o texto não está dizendo que não virão adversidades. Como acontecia em Jerusalém, também acontece em nossa vida. Também temos inimigos e temos aqueles que vão, de alguma forma, tentar entrar na nossa vida, bagunçar a nossa vida, a nossa história, mas nós temos a proteção do nosso Deus. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor protege, cerca, acompanha, cuida e guarda dos seus. E isso deveria trazer, então, ânimo e motivação para esses nossos irmãos. Firmeza, proteção, mas também o texto agora no verso 3 fala sobre justiça. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O texto fala então da condição dos inimigos. Porque, veja, parece que há uma construção de um diálogo sendo estabelecido, quase como que o salmista, sabendo que ao falar algumas coisas, outras seriam levantadas ali na mente e no coração destes que estão caminhando para Jerusalém. Ok, eu preciso confiar no Senhor, estar firme tal qual é o Monte Sião. Eu preciso entender e crer que há proteção dele. Contudo, eu não posso negar e fechar os olhos à realidade de que também há inimigos, de que por vezes os inimigos também prosperam, avançam, conseguem cumprir e executar os seus planos. E aí, salmista, como que eu concilio todas essas verdades? Então vem a resposta no verso 3.
O cetro dos ímpios não permanecerá. O uso da expressão cetro é para mostrar a ideia de regência, de governo, de autoridade. É verdade que em alguns momentos o ímpio prospera, nos governa, dirige, conduz a situação em que nós estamos inseridos. Mas o texto fala que isso, por mais que aconteça, este momento será breve, não será para todos sempre, não vai permanecer. Significa que em algum recorte e retrato da nossa vida, nós estejamos debaixo da autoridade de ímpios, da condução de ímpios prosperando e prevalecendo contra nós, mas isso não permanecerá assim. Pastor, mas na minha vida parece que isso está se estendendo demais. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus justo. E o nosso Deus está preparando o juízo para estes que estão fazendo o mal e a iniquidade. E há uma certeza: no final, na consumação, nós sairemos vitoriosos, vencendo com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E talvez você pense, pastor, mas só lá? Só na ideia da glória eterna? Só na ideia da consumação? Não necessariamente. Nós cremos que o nosso Deus está conosco agora, que Ele cuida de nós agora, que Ele já faz justiça. Mas ainda que nós imaginássemos que isso não fosse acontecer nesse momento, que ficasse só mesmo lá para o último dia, ainda assim deveríamos descansar. Porque o nosso tempo aqui é muito breve. E o apóstolo Paulo vai nos dizer de forma muito correta: se a nossa vida se limitar ao tempo presente, seremos os mais infelizes de todos os homens. Precisamos olhar para o futuro, crendo que o tempo presente é breve, é momentâneo. Ainda que sejam 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos debaixo do governo de um ímpio. Mas precisamos crer que estes 20, 40, 50, 60, 80 anos é uma brevidade de tempo quando comparado à eternidade que estaremos debaixo do governo e do cetro de Cristo Jesus, um Deus justo, santo, puro e bondoso, generoso com os seus. É a certeza de que certamente o Senhor trará juízo sobre o ímpio, sobre aqueles que praticam a iniquidade. É nos fazer lembrar que ainda que nós tenhamos que conviver com inimigos, com adversários, com opositores, nós temos também a certeza de que eles serão destruídos. E por mais que a gente possa não imaginar um cenário em que estejamos ali diretamente sendo dirigidos ou guiados por ímpios, a simples convivência com eles torna a nossa vida um tanto quanto complicada ou minimamente desagradável em muitos momentos. Mas há uma certeza: isso não vai permanecer. O Senhor trará fim, exercerá juízo contra estes. E o texto diz algo muito confortador também. O verso de número 3 vai falar no final: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Perceba que eu falei de uma ideia de promessa futura, mas também no tempo presente nós somos consolados pelo Senhor e guardados pelo Senhor para também nós não desfalecermos e nos entregarmos à iniquidade. É como se o texto então estivesse a nos dizer o seguinte: temos uma certeza de juízo, de exercício da justiça de Deus de forma última, consumada, onde não haverá mais qualquer tipo de impiedade, iniquidade ou ação do ímpio interferindo na vida do justo. Mas mesmo agora, no presente tempo, podemos descansar que o Senhor vai nos guardar e vai nos proteger, e ainda que momentaneamente exista o fato do ímpio prevalecer, há uma certeza: este ímpio prevalecendo não nos levará à última instância a nos entregar à iniquidade. Significa que o nosso Deus conhece os nossos limites e antes então que a gente esgote ali a nossa condição de suporte e resistência, o Senhor então vem ao nosso encontro para que não caiamos. Ele é quem nos preserva em fidelidade a Ele próprio. O texto termina com uma oração: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. O salmista, então, diante de coisas que ele já falou e já demonstrou crer sobre a firmeza, a proteção e a justiça, ele ora em concordância com a fé que está ali presente em seu coração, clamando ao Senhor: Senhor, faz a justiça. Abençoe os que são bons, os que são retos.
e traga o juízo do Senhor sobre aqueles que se desviam. E mantenha e conserve, Senhor, a paz sobre a nossa nação, a paz sobre Israel. Na jornada cristã, precisamos estar firmes com o nosso Deus. Precisamos crer e confiar no Senhor. Quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez por mim e por você. Ele nos amou, enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Precisamos ter isso em mente para que a nossa fé seja inabalável. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tenha convicção neste amor de Deus. Tenha convicção neste ato de redenção, de salvação do nosso Deus. Para que a sua fé seja inabalável. Para no momento que vier a notícia triste de uma enfermidade, de uma derrota, de um prejuízo financeiro, você se lembre: Deus me amou e enviou seu Filho para morrer na cruz por mim. E este amor de Deus vai me levar a bom êxito, mesmo em meio às dificuldades e às adversidades. E assim permaneça firme. Creia na proteção do nosso Deus. Creia que o nosso Deus exerce e faz justiça pelos seus. E que essas verdades te tornem aí como Monte Sião, firme, inabalável na vida cristã, olhando para Cristo. Virão as tempestades, o temporal, as adversidades, mas você permanecerá firme e inabalável, não pela força que está aí, não porque você é um super crente e alguém bom demais, mas porque pela fé concedida pelo nosso Deus, você irá confiar e descansar na grandeza e na justiça do nosso Senhor, do nosso Salvador. Para isso, alinhe aí a sua intimidade e comunhão com o nosso Deus. Busque conhecê-lo cada vez mais. Se aproxime mais do Senhor na leitura, na oração e assim caminhe firme com o Senhor, o nosso Deus. Que Deus te abençoe.